Capítulo 15 de O Mulato, de Aloísio Azevedo. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Adriana Sacioto. A casa particular de Manuel Pescada tinha, pelo menos na aparência, voltado ao seu primitivo estado de paz e esquecimento. Tanto aí como pela cidade já bem pouco se falava de Raimundo. O pobre rapaz, ao sair do quarto da amante, reformara logo o programa de sua vida e no dia seguinte partiu para o Rosário. Foi visitar a mãe. Raimundo levara a intenção firme de carregá-la para a capital, trazê-la para sua companhia e apresentá-la ao público como sua mãe. Mas, à vista do aspecto miserável de Domingas, faltou-lhe a coragem para tanto. Supunha-se mais virtuoso do que efetivamente era. Abraçou-se à doida e declarou-se-lhe filho. Ela o repeliu sem o compreender. Afinal, Raimundo voltou só e instalou-se no Caminho Grande, escondido como um criminoso de morte, em uma casinha servida pela mesma criada detestável que possuíra dantes. Daí, com muita dificuldade, escreveu uma carta a Ana Rosa, confiando seus projetos, ensinando o lugar em que estava e pedindo maior mistério e cuidado sobre estas coisas. A carta terminava com este teor: o melhor é deixarmos serenar tudo, e então eu te aparecerei pela noite que combinarmos e poremos em prática o plano que fica exposto no começo desta. Quanto a teu pai, só me entenderei com ele no dia em que esse teimoso estiver resolvido a perdoar o genro e a filha. Adeus. Não desanimes e tem toda a confiança no teu noivo extremoso. Raimundo. Com esta carta, Ana Rosa tranquilizou-se muito mais, tanto que, ainda vacilante, procurou frouxamente dissuadir o cônego da tal confissão. No fim de contas, pensara ela acertadamente, se era criminosa, o tinha sido refletidamente e não se sentia inclinada ao arrependimento. Sua consciência não a acusava, porque estava convencida que o casamento salvaria tudo. Seria ela, porventura, culpada por ter querido ser mãe de família? Seria a responsável por ter obedecido às leis naturais? Não, certamente que não. Dindinho que tivesse paciência, mas ela não se confessaria. E foi raciocinando desse modo que resolveu mandar o padrinho plantar batatas com a sua confissão. Porém, no dia seguinte, o implacável cônego ameaçou-a de, no caso que ela não o obedecesse, nem só deixar de ajudá-la em tão melindrosa situação, mas também de abrir os olhos a Manuel sobre o proceder irregular da filha. Ana Rosa chegou a suspeitar que o padrinho desconfiara de seu estado. Mas, Dindinho, você embirrou com esse negócio da confissão. O cônego assestou os olhos no teto, à míngua do céu, e, recorrendo aos efeitos teatrais do púlpito, pregou um grande sermão que terminava assim pouco mais ou menos: malus tueri haude tutum. Não sabes, porventura, pecadora afilhada, vítima inocente das diabruras do sujo, que eu devo à minha consciência e a Deus as contas duplas do que faço cá na terra? Não sabes, minha afilhada, que todo sacerdote caminha neste vale de lágrimas entre dois olhos perspicazes e penetrantes, entre dois juízes austeros e inflexíveis, um chamado Deus e outro consciência? Um que olha de fora para dentro e outro de dentro para fora, e que o segundo é o reflexo do primeiro, e que, satisfeito o primeiro, o segundo reproduz essa satisfação? Não sabes que eu tenho de prestar um dia contas de meus atos mundanos a esses juízes, e que, percebendo agora que uma ovelha arrisca de desgarrar do rebanho e desviar-se do caminho da luz e da pureza, eu, como pastor, tenho por meu dever de correr ao socorro dessa desgraçada ovelha e guiá-la de novo ao aprisco? Por conseguinte, filha de Eva, vem à igreja, confessa-te ao sacerdote de Cristo, abre tua alma à luz benéfica e divina do catolicismo e fecha teu coração aos apetites da carne. Abraça-te como Madalena aos pés do Filho de Deus, até que ele se compadeça de ti, pecadora. Deum colente stat sua merces.
E o cônego ficou ainda por 2 segundos em um êxtase todo astuciosamente religioso, de braços abertos erguidos, a cabeça para trás, a boca escancarada e os olhos no branco. Bem, bem, Dindinho, fez Ana Rosa, impressionada, e desarmou sem cerimônia a posição estática do padrinho. Irei a tal confissão, irei com a breca, mas não me esteja a falar nestas coisas e a fazer desses trejeitos que tenho medo. Irei à confissão. E resolveu ir a Sé no próximo domingo, por ocasião de lembrar-se a famigerada missa cantada em promessa de Maria Bárbara. Mônica, sempre dedicada e extremosa por sua filha de leite, fora iniciada nos segredos desta e, como era lavadeira, todas as vezes que podia, em caminho para a fonte do Apicum, dava um pulo à casa de Raimundo. Desta forma estabeleceu-se uma regular e misteriosa correspondência entre os dois namorados. Enquanto estas coisas se passavam no aborrecimento da casa de Manuel, Dias, o caixeiro de confiança, espreitava com a curiosidade de um espião de polícia todos os passos de Ana Rosa. Ia uma noite estúpida, o cônego Diogo envolvido na sua batina de andar em casa e debruçado sobre uma mesa de pau santo, com os pés cruzados sobre um surrado couro de onça, ainda no tempo do rosário, a cabeça engolida em meio por um trabalhado gorro de seda primorosamente bordado pela afilhada, entretinha-se a ler defronte de um vistoso candeeiro de porcelana, com o seu abajur de biscuits e o seu condutor de borracha, que ia dar ao lustre da sala. O livro que o padre tinha entre mãos era um velho volume encadernado de couro, em cuja lombada lia-se, já com dificuldade, continuação da história eclesiástica, tomo 11º. E dentro, impresso em tipo de 1807, continuação dos séculos cristãos ou história do cristianismo nos seus estabelecimentos e progresso, que compreende desde o ano de 1700, em que a concluiu o autor, até o atual pontificado de Nossa Senhora do Paço, Pio VI, traduzido do espanhol, Lisboa, na tipografia rolandiana, 1807, com licença da mesa de desembargo do Paço. O cônego perdia-se em umas descrições enfadonhas sobre a seita dos pietistas, fundada nos fins do século XVII por Spener, cura de Frankfurt, quando bateram na porta 3 pancadinhas discretas e compassadas. O cônego marcou o livro com um palito, com que esgaravanchava os dentes, e foi abrir. Era o Dias. Estava cada vez mais magro e mais bilioso, porém sempre com a figura mascarada por aquele inveterado e conhecido risote, tão peculiar aos idiotas e aos aduladores comuns. Venho incomodar, senhor cônego. Essa é boa, vá entrando. E depois de uma pausa, mandou a carta que lhe dei? Já ele a tem no papo. Atirei-a com estas mãos pelas rótulas de sua janela na véspera do embarque. Já descobriu onde ele mora presentemente? Ainda não consegui, senhor, mas parece-me que o patife se aninha lá para as bandas do Caminho Grande. Olho vivo! O traste pode aparecer de repente e pregar-nos alguma partida. Olho vivo! E o cônego puxou com o dedo a pálpebra do olho esquerdo. Olho vivo! E depois de uma pausa: você tem feito o que lhe recomendei? A que respeito? A respeito da espionagem. Tenho, sim, senhor. Então o que já descobriu? Por ora nada de importância, e no entanto creia o senhor cônego que tenho observado suas ordens com todo o rigor. Além daquela busca que dei na véspera de São João, não há instante que possa roubar as minhas ocupações, que não o gaste a espreitar pelas portas, a escutar pelos corredores, a esconder-me no escuro, a apanhar papelinhos suspeitos, a fazer o diabo, com perdão da palavra. Mas de tudo o que tenho visto e ouvido, a única coisa que disse respeito ao meu negócio foi uma conversa entre Dona Nica e a velha. A Barbosa? Sim, senhor. E então?
É que a pequena, depois de pedir muito à avó que se compadecesse dela e obtivesse do pai liberdade para se casar com o cabra, abriu a chorar e lamentar-se como uma doida, que era muito desgraçada, que ninguém em casa a estimava, que todos só queriam contrariá-la, mas que ela havia de mostrar, porque faria isso e porque faria aquilo. Mas o que dizia ela que fazia? Ora, que diabo de maneira de contar as coisas! Tolices, senhor cônego, tolices. Que se matava, ou que fugia, ou que se metia à freira. E por que o casamento para cá, e por que o casamento para lá, enfim, queria dizer que a mulher nunca se devia casar obrigada. E afinal atirou-se aos pés da avó, soluçando e dizendo que, se não consentissem no seu casamento com Raimundo, ela seria muito infeliz e não respondia por si. Então, pelo que vejo, a velha já sabe que o Raimundo ficou. Parece. A rapariga pelo menos dizia que a avó havia de amargar muitos desgostos e muitas aquelas se não consentisse no casamento. E o que fez ela? Quem? A pequena? Não, a velha. A velha enfesou-se pô-la do quarto para fora, jurando que antes queria vê-la esticada num caixão de defunto do que maridada com um cabra. Se o pai e o patrão... Que patrão, senhor? O Manuel. Ah, o compadre. Sim, senhor, mas sim, se o patrão por qualquer bestialidade cedesse, ela que não consentiria no casamento da neta e romperia com toda a parentela. Bom, bom, vamos ver. E a rapariga? Ora, a rapariga lá se foi choramingando para o quarto e, se não me engano, meteu-se a rezar. Reza, hein? Perguntou o cônego com interesse. Ela reza mais agora. Muito bem, vamos maravilhosamente. E está toda cheia de abusões. Ainda outro dia dei fé que ela pendurava alguma coisa no poço. Logo que pude, corri para ver se descobria o que vinha aquilo a ser. Ora, o que pensa vossa-missê que era? Um Santo Antônio. Justo, era um Santo Antônio, assinzinho, e marcou uma polegada do index. Bem, disse o cônego, continue a espreitar, porém tome cuidado que ninguém o perceba, principalmente minha afilhada. Se descobrem que você espia, está tudo perdido. Finja-se parvo. Tenha fé em Deus e ânimo. Quando apanhar qualquer novidade, apareça-me logo. Não se descuide, não deixe de espiar. Lembre-se somente de que a arma com que havemos de esmagar o bode ainda está nas mãos dele. Ora, senhor cônego, mas eu já vou perdendo a esperança de arranjar este casamento. Confesso-lhe que tenho assim uma arrelia de ver a pequena tão moída. Não seja idiota, que você não tem razão alguma para desanimar. Trate, mas é de ver se descobre alguma coisa, porém coisa grossa, que dê para agarrar, porque depois o mais fácil é o casamento. Preste atenção para quem entra e sai. Se eles ainda não se correspondem, o que duvido, virão com certeza se corresponder mais tarde. Em todo caso, é prudente não recorrer por hora às cartas. Deixe-os escrever, que eu lhe direi quando você deve apoderar-se de alguma delas. A fruta, para ser aproveitável, deve ser colhida de vez. Bem, senhor cônego, posso retirar-me? Viva! Então vou-me chegando. Cis Félix. Como? Perguntou o Dias, voltando-se. Não se descuide. E o cônego tornou a regalar o olho com o dedo. O Dias saiu afinal, fazendo uma mesura reles, e o padre fechou a porta enquanto o caixeiro pela escada expectorava o catarro do bofe. Vamos perfeitamente bem. Senhor doutor Raimundo, pensou o cônego, e continuou a leitura de sua história eclesiástica até que a caseira Inácia veio chamá-lo para o chá. Então, depois de abaixar a luz do candeeiro, passou-se para a varanda e assentou-se pachorrentamente defronte de uma tigela de canja. Veio logo um gato maltês, gordo, grande, encarapitar-se-lhe nas pernas e, enquanto esfregava o lombo luzidio pela mão branca do padre, gemia ternos miados e soltava da triste fosforescência de sua pupila olhadelas lânguidas e sensuais, como de uma mulher que pede uma carícia. Um boçal ia jurar que naquele modesto e asseado lar morava a paz abençoada dos justos. No domingo seguinte pela manhã, a sé chamava à missa com toda a expansão metálica e repinicada de seus badalos.
Era a promessa de Dona Maria Bárbara. Havia grande afluência de povo. As devotas, com a cabeça vergada pelo peso do fanatismo, subiam piedosamente os arruinados degraus do átrio da catedral e iam ajoelhar-se enfileiradas no corpo principal da igreja. Sentia-se o frufru de trintonas saias de chamalote, tratadas a café e chá, o estalar de fortes chinelas de polimento na cantaria do templo e o tilintar estridente das contas de coco babaçu, cujos rosários deslizavam entre os dedos magros das velhas no fervoroso sussurro das intermináveis orações. Trajavam na maior parte camisas de grande cabeção bordado e cheio de rendas e labirintos, e amarravam na cintura os cordões da saia farfalhada e abaulada pela pressão dura dos joelhos. Destacavam-se grandes toalhas de linho branco que, em forma de chale, penduravam-se dos ombros carnudos das cafuzas e mulatas. Os dedos imobilizavam-se-lhes na rigidez dos anéis. Reluziam os enormes pentes de tartaruga, enfeitados de ouro, e as contas ocas do mesmo metal que circulavam com muitas voltas as tocinhudas espáduas e as roscas opulentas do cachaço. Em cima, perto do altar-mor e em lugares privilegiados, chapéus enfeitados de cores vivas, fitas e laços espantados, modas vistosas e festivas, matizavam grupos casquilhos e ruidosos de devotas de trato mais fino. Estas tinham requebros e faceirices das salas e rezavam geralmente em horas marianas encadernadas com luxo em veludo, madrepérola, marfim, prata e tartaruga. Eram senhoras de família e acalcanhavam desde a botina preta de Durac de 6.000 réis o par até os imaginosos sapatinhos franceses que reduzem o pé a um aleijão. Velhas ostentavam joias e perfumes ativos e saíam-se perfeitamente com os endemoniados leques de osso e de madeira, cujas varetas faziam uma bulha especial, batendo de encontro aos alfinetes do peito. Rescindia na parte interior da igreja um cheiro agreste de pataqueira, o trevo cheiroso, azedado pelo dos corpos das devotas menos asseadas. Pela porta da sacristia viam-se, como para dentro da caixa de um teatro, passar de relance as batinas safadas dos padrecos, que, a jeito de comparsas da grande comédia, se caracterizavam com as suas sobrepelizes de rendas para tomar parte nos coros e nas cerimônias. O sacristão passava de um para outro lado, tratando dos pertences da missa com a atividade de um contra-regra consciencioso. A deixa enfadonha de um padre que no altar desafinava uns salmos da ocasião, a orquestra tocou a sinfonia e começou o ato. Correu um formidável zunzum dos corpos que se ajoelhavam. Todas as vistas convergiram para os bastidores da sacristia. Fez-se um grande sussurro, uma espécie de claque. E o cônego Diogo, simpático centro dramático da companhia, entrou em cena radiante e seguido de um corista que dava voltas frenéticas a um turíbulo de metal branco. E ele, entre uma nuvem espessa de incenso, como um deus de mágica, e todo paramentado de lantejoulas e galões, como um saltimbanco de feira, fez a entrada solene, lançando um olhar curioso à plateia, com a cara cheia desse sorriso de ator velho que leva na fisionomia o desembaraço dos grandes sucessos. E, de fato, já aquele imenso artista havia captado a benevolência e a simpatia do público. É verdade que agora poucas vezes trabalhava, porém, de cada vez que se dignava mostrar, era uma nova glória, um triunfo esplêndido e certo. Incomodavam-se para vê-lo. Há muito tempo preparavam-se à espera daquela grande festa. Viera gente de longe à missa só para admirar a imponência, a distinção, a gentileza daquele porte de homem. Velhas de seu tempo mandaram espanar o palaquim e espantavam a vizinhança com uma saída do quarto em que há muitos anos vegetavam, e ali esses corpos encarquilhados que envelheceram com Diogo mordiam suspirando o beiço roxo e trêmulo de recordações. Em caminho para o altar, o grande artista olhava para os lados, falava baixinho ao ajudante e encarava a plateia com seu sorrisozinho de discreta soberania. Mas, de repente, esse sorriso dilatou-se e tomou uma feição mais acentuada de orgulho.
O cônego tinha descoberto Ana Rosa, ajoelhada de cabeça baixa em um dos degraus que dividem o corpo principal da igreja, trêmula, dominada, vencida, a rezar com frenesi ao lado da avó. Os turíbulos fumegavam, espirais de fumo espreguiçavam-se pesadamente no espaço. A atmosfera estava saturada de um perfume sacro e enervante. E as devotas, enfim, sentiam-se preparadas para grandes contrições. O cônego chegara afinal ao altar, depois de ter ajoelhado de leve e com arte, como fazendo uma mesura apressada, defronte dos santos grandes de madeira, aprumados nos seus tronos de brocados falsos. Os habituês da missa, elegantes devotos, tiravam com distinção o seu lenço almiscarado da algibeira e ajoelhavam-se sobre ele em uma pose chique estudada. As moças escondiam a boca no livrinho das rezas e passeavam furtivamente o olhar para o lado dos fraques pretos. Sentiam-se mudar de posição os corpos que há 2 horas estavam assentados. Os opulentos quadris das pretas minas rangiam. Os ossos duros dos velhos estalavam. As criancinhas soltavam sinceras e francas aclamações de aplausos pela festa. Algumas choravam, mas finalmente tudo tomou um sossego artificial. Fez-se silêncio e a missa principiou solene e respeitosamente. Ao repicarem de novo os sinos, levantou-se com algazarra o povo. Os janotas endireitavam as joelheiras das calças, as moças arranjavam os pufes e os laçarotes, as velhas sacudiam as suas eternas saias de seda furta-cor. A orquestra tocou uma música profana, alegre, como a farsa final depois do drama. E o cônego Diogo, o protagonista, despiu no camarim o seu rico vestuário a caráter. O povaréu, confortado de religião, mas pensando no almoço, espremia-se sofregamente pelas largas portas da sé. Os mendigos, enfileirados à saída, pediam com uma insistência monótona uma esmola pelo amor de Deus, ou pelas divinas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. As velhas, já no vestíbulo, se espanejavam ao sol, à espera de quem lhes dizia respeito, e conversando sobre o bom desempenho da missa, sobre a excelência das vozes, a riqueza do guarda-roupa, a pose dos artistas e a boa observância das cerimônias. Tudo agradara. A igreja estava quase vazia. Dona Maria Barbosa e a neta esperavam pelo herói da festa. Cá está sua afilhada, senhor cônego. Comungue-a, veja se lhe arranca o diabo daquele corpinho, disse a velha ao vê-lo. E, falando-lhe mais baixo, pediu-lhe com instância que a aconselhasse bem, que lhe arrancasse da cabecinha a idéia do tal cabra, e afinal afastou-se, traçando no espaço uma cruz com direção à cabeça da neta. Vai, Deus te ponha virtude, que mau coração não tem estume a estonteada. E saiu para esperá-la na sala do corredor com Benedito, que nessa ocasião voltava trazendo um carro da cocheira do porto. Cônego Diogo calculara bem, calculara como lobo velho da religião, o mise-en-scène da missa, o perfume enervante do incenso, o estômago em jejum, o mistério dos latins, a observância respeitosa do cerimonial, o esplendor dos altares, as luzes sinistramente amarelas dos círios, a imponência de sua rica toilette e a sentimentalidade do órgão haveriam de afetar sobremaneira o ânimo altaneiro da afilhada e predispô-lo para a confissão. Pela primeira vez, a pobre rapariga considerou um crime o que tinha praticado. Sentiu minguar-lhe aquela energia d'aço que lhe inspirava seu amor, e logo em seguida uma vontade nervosa de chorar e maldizer. Ajoelhou-se muito comovida na cadeira, junto ao confessionário, e sem poder falar, miserável, gaguejava o confiteor. E à proporção que rezava, embaciavam-se-lhe os sentidos por um acanhamento espesso. Vamos, disse o padre com brandura ao terminar da oração, não tenha receios estéreis, confie em Deus e em mim. Plus vidias tuis oculis quam alienis. Por que chora? Ana Rosa tremia. Vamos, não chore e abra-me o coração. Vai responder-me como se ao próprio Deus respondesse. Faça o sinal da cruz.
Ana Rosa obedeceu. Diga-me, minha afilhada, não se tem descuidado da religião ultimamente? Não, senhor, balbuciou timidamente Ana Rosa. Tem rezado todas as vezes que se deita e todas as vezes que se levanta? Tenho, sim, senhor. E nessas rezas não promete obedecer a seus pais? Sim, senhor. E tem obedecido? Tenho, sim, senhor. E sente a sua consciência tranquila? Acha que tem cumprido à risca tudo o que prometeu a Deus e tudo o que lhe manda a igreja? Ana Rosa não respondeu. Então, vamos, disse o padre com brandura. Não tenha receio, isto é uma conversa com a sua própria consciência ou com Deus, que venha dar na mesma. Conte-me tudo, abra-me seu coração. Fale, minha filha. Aqui eu represento mais que seu pai se fosse casada, mais que seu marido. Sou o juízo, represento Cristo, represento Deus. Vamos, conte-me tudo com franqueza e eu lhe arranjarei a absolvição. Eu pedirei ao Senhor misericordioso o perdão de seus pecados. Mas o que lhe hei de contar? E Ana Rosa soluçava. Diga-me, o que a tem ultimamente feito triste? Sente-se possuída de alguma paixão que a atormente? Diga. Sim, meu padrinho, respondeu ela sem levantar os olhos. Por quem? Vossa-mecê já sabe por quem é. Pelo Raimundo. Ana Rosa respondeu com gesto afirmativo de cabeça. E quais são as suas intenções a esse respeito? Casar com ele. E não sabe que com isso ofende a Deus por vários modos? Ofende porque desobedece a seus pais, ofende porque agasalha no seio uma paixão reprovada por toda a sociedade e principalmente por sua família. E ofende porque com uma tal união condena seus filhos a um futuro de desprezo e misérias. Ana Rosa, esse Raimundo tem a alma tão negra como o sangue. Além de mulato, é um homem mau, sem religião, sem temor de Deus. É um pedreiro livre, é um ateu. Desgraçada da mulher que se maridar com semelhante monstro. O inferno está aí, está cheio dessas infelizes, porque elas, coitadas, não tiveram um amigo que as aconselhasse, como te estou eu aconselhando. Tens o inferno a teus pés, minha afilhada, mede o precipício. A mim compete, como pastor e padrinho, defender-te dele. Quero abrir-te os olhos. E, como Ana mostrasse um certo ar de dúvida, o cônego abaixou a cabeça e disse misteriosamente: sei de coisas horrorosas praticadas por aquele danado. Não é somente o fato da cor que levanta a oposição de teus maiores. Ana Rosa fez uma contração de surpresa. Saberás, porventura, o que precedeu o nascimento daquele homem? Saberás como veio ele ao mundo? E alterando a voz com um tom sinistro: horribile dictu, é filho de um enxame de crimes e vergonhas. Aquilo é o próprio crime encarnado em gente, é o diabo tentador. Não te diria isso se não fosse preciso, mas sabe que ele quer casar-se contigo porque tem um ódio mortal a teu pai e projeta vingar-se do pobre homem na pessoa da filha. Mas do que quer ele vingar-se de papai? Do quê? De muitas coisinhas, de muitos segredinhos de família que ainda és muito criança para saber. Mas um dos motivos é o fato de haver teu pai herdado consideravelmente do irmão. Não é possível, disse Ana Rosa, tentando erguer-se. Menina, gritou o cônego, obrigando-a a ajoelhar-se. Reze, já, incontinente, para que Deus se compadeça de sua fraqueza. De joelhos, pecadora, que és muito mais culpada do que supunha. Ana Rosa caiu de joelhos, tonta, devorada de terror, a gaguejar. Eu, pecadora, me confesso a Deus Todo-Poderoso, etc, etc. Ao terminar, depois de bater no peito, por mea culpa, mea máxima culpa, ergueu a cabeça soluçando. Então, minha pobre afilhada, disse o cônego com a voz novamente untuosa, ainda está na mesma ou já entrou a razão nessa cabecinha? Meu padrinho, por amor de Deus, não me obrigue a teimar, mas creia que é inútil esperar que mude de resolução. Então pensa ainda em casar com... Não posso deixar de pensar, creia. O padre velho levantou-se tragicamente, cerrou as sobrancelhas e ergueu o braço como um profeta. Pois então sabe, infeliz,
que sobre ti pesa a maldição eterna. Sabe que tenho poderes de teu pai para retirar-te sua bênção. Sabe. E o padre declamava afetadamente como um ator da escola antiga. Sabe. Porém, foi interrompido por um gemido de Ana Rosa que desfalecia. Ora, bolas, disse ele entre dentes e saiu de sua guarita para sentar a afilhada em um dos grandes bancos de madeira preta que estavam ao lado com seus espaldares brocados. Felizmente não era nada. Ana Rosa deu um suspiro muito das profundezas do peito e encostou a cabeça entontecida e mole no colo do padrinho. Ele ficou embebido a contemplá-la naquela prostração e, perdido em reminiscências saudosas de sua mocidade, admirava a curva macia dos seios que arfavam na compressão das sedas, a brancura nublada das faces, a harmonia engraçada das feições. Lembrou-se do seu tempo, ó têmpora, ó amores, e receoso de não resistir a um apetite impotente de morder aquelas carnes pálidas do pescoço, pousou com um suspiro desconsolado a perigosa confessada no enorme espaldar do banco. Vamos, continuou um pouco distraído, como se quisesse fazer pazes depois de um arrufo amoroso. Não seja mazinha, ponha-se bem comigo e com Deus. Se para isso, disse Ana Rosa com a voz fraca, é preciso desistir do casamento, não posso. Mas por que não podes, minha tolinha? E o cônego tomou-lhe as mãos com meiguice, com carinho. Por que não podes? Porque estou grávida, disse ela, fazendo-se escarlate e cobrindo o rosto com as mãos. Oresco referens. E o cônego deu um salto para trás, ficando com a boca aberta num mais completo gesto de surpresa. Grávida? Sim, senhora, fê-la bonita. Ana Rosa chorava com o rosto escondido no lenço. Sim, senhora, repisava o cônego, apalpando com um olhar as formas de Ana Rosa, como se procurasse descobrir um corpo de delito. Sim, senhora. E tomou uma pitada. Bem vê, disse ela afinal, desconsoladamente, que o único remédio que tenho é resignar-me a participar da desgraça e dos crimes de meu cúmplice. Está enganada, replicou o cônego com autoridade. O remédio que tem é casar imediatamente com o Dias, antes que sua culpa avulte mais. Ana Rosa não deu uma palavra. Quanto a isso, e o padre apontou-lhe o ventre com o beiço. Eu me encarregarei de fornecer-lhe um remédio para... Ana Rosa ergueu-se como se tivesse uma mola nas pernas. Estava lívida, porém altiva e resoluta. Matar meu filho? Você não se enxerga? E sufocada de indignação, ameaçou o cônego com um olhar raivoso de leoa parida. Depois saiu quase a correr da sacristia, como se fugisse de um grande perigo. Ele viu-a sair sem se alterar, imóvel, e fitando a porta por onde ela desaparecera, considerou com um suspiro lúgubre. Deve ser um peixão. O carro esperava na porta lateral da sé, que dá para o suposto jardim público. A velha Barbosa, ao perceber a neta, que atravessou ligeiramente a igreja, a custo acompanhou-a e só a pôde alcançar já nas almofadas do carro. Com efeito, parece-me que vens antes do inferno que da casa de Deus, exclamou pasmada do ar embesourado da neta. Que diabo de modos são esses, Anica? Ora, vejam se no meu tempo fazia-se uma destas. Por que estás com essa cara tão fechada, criatura? Ana Rosa não respondeu e virou o rosto. Não te sentes agora mais consolada, mais forte? Não, senhora, respondeu a outra com mau humor. Mas que diabo quer isto dizer? Tu que tens é muito mimo. Também a culpa não é tua, é do basbaque de teu pai. Mas basbaque sei eu quem me parece. E não trocaram mais uma palavra, apesar das repetidas repreensões de Maria Barbosa e do seu inútil esforço para conversar com a neta durante a viagem. Ana Rosa, no entanto, sentia-se horrivelmente oprimida e incomodada, precisava desabafar com alguém. A avó, de certo, não convinha para semelhante coisa. Que martírio! Sentia um desejo doido.
uma vertigem impaciente de correr em busca de Raimundo, contar-lhe tudo, pedir-lhe conselhos e amparo. Sentia uma necessidade carnal de vê-lo, abraçá-lo, prendê-lo a si com todo o ardor de seus beijos e depois arrastá-lo para um lugar bem oculto, obscuro, ignorado, escondido de tudo e de todos, onde se pudessem entregar abertamente ao egoísmo feliz daquele amor. Desde que se convencera que estava grávida, começou a sentir pelo amante uma atração crescente, um interesse muito mais positivo. Já não lhe satisfaziam as pieguices amorosas do namoro, queria o consolo franco e viril do matrimônio. Causavam-lhe tédio o seu quartinho púbere, incompleto, sua cama estreita de solteira. Depois que disparatara com o padrinho, sentia-se com forças para tudo, vibrava-lhe no sangue uma energia estranha e absoluta. Pensava com transporte e orgulho no filho, como se ele fosse uma produção gloriosa de sua inteligência, e o subjetivismo dessa ideia tornava-a quase indiferente à falsidade da situação. Aguardava com ansiedade os prazeres da maternidade, como se eles lhe viessem por um meio lícito, e estremecia em sobressalto só com a ideia de que poderia faltar o menor cuidadozinho, a mais insignificante cautela à criancinha. Só cuidava nela, nesse entezinho desconhecido que havia de sair-lhe das entranhas. Seu pensamento querido e favorito era o filho. Fazia cálculos, conjecturava como seria ele, se macho ou fêmea, grande ou pequeno, forte ou franzino, se sairia uma criança manhosa ou mansinha. Tinha pressentimentos, tornara-se mais supersticiosa, porém, apesar de todos os perigos e dificuldades, sentia-se muito feliz com ser mãe. Não trocaria, com a condição de abdicar do filho, sua situação por outra mais segura. Ele só valia por tudo. Só ele lhe merecia verdadeira importância, tudo mais era falso, ridículo e incompreensível. Ao lado daquela verdade sublime, aquela verdade que se realizava misteriosamente dentro de si, como por milagre, aquela felicidade que ela sentia crescer de hora a hora, de instante a instante dentro de seu ventre, aquela nova existência que iluminava-a toda interiormente, como se fosse um pensamento imortal concebido nas suas entranhas. E sentia-se com coragem de afrontar os maiores cometimentos por amor do filho. Se Raimundo não lhe aparecesse por todo aquele mês, resolvia ela mentalmente, iria ter com ele porque o queria, porque precisava dele, porque era seu. E enquanto se deixava arrastar por essas considerações, nem de leve vinham-lhe à lembrança os juízos maus da sociedade e os eminentes perigos da situação. Ao chegar à casa, correu logo ao quarto, fechou-se por dentro, tomou pena e papel e escreveu, sem tomar fôlego, uma carta insensata a Raimundo. Vem, dizia ela em um tópico, vem quanto antes, meu amigo, que preciso de ti, para não acreditar que somos dois monstros. Se tu soubesses como me fazes falta, como me dóis ausente, Raimundo, terias pena de meu degredo. Vem buscar-me, se não vieres até o fim do mês, irei ter contigo. Porém, Raimundo nem só não queria aparecer à amante, como também aos mais. Não queria ver ninguém. Tomara tal repugnância por todos que não podia suportar pessoa alguma. Estava mocambúzio, hipocondríaco, nervoso. Às vezes assustava-se todo quando entrava-lhe a criada no quarto, devagar, para ir buscar fósforos ou a roupa suja. Deixou crescer a barba, não cuidava do fato e pouco ou nada lia. Que o deixassem, dizia, que o deixassem em paz. E por esse gesto não saía de casa. Os poucos e superficiais conhecimentos amigáveis que granjeara em casa de Manuel fechavam-se como golpes dados na manteiga. Além de tudo isso, sendo Ana Rosa o único motivo de sua demora no Maranhão, só ela o interessava e o poderia obrigar a sair. Porém essa, desde o dia da malograda partida de Raimundo, era guardada à vista. A menina, em quem dantes todos de casa confiavam cegamente, não podia agora dar um passo sem perceber junto de si o olho do espião.
Com imenso custo e grandes intervalos conseguira escrever lá uma ou outra cartinha. Como não havia de estar triste e apoquentada? Não obstante, depois de bem refletir e considerar, Ana Rosa entendeu que o melhor e mais seguro era esperar que serenassem os ânimos. Esperou, mas esperou cheia de sobressaltos e pesadelos, medindo nervosamente o progresso escandaloso da barriga. As pessoas que visitavam a casa de Manuel abstiveram-se de falar no que dissesse respeito a Raimundo. Estabeleceu-se uma discreta e artificial indiferença. O escândalo criara uma crusta superficial, porém todos sentiam que o âmago estava fresco ainda. Receavam tocar-lhe, com medo de esguichar o fato vivo e palpitante. Pouco a pouco, Eufrasinha se ausentara de todo. Lindoca vivia chumbada às suas banhas, como um supliciado ao tronco. Freitas devorava nos seus lazeres tratados homeopáticos, à procura do tal remédio para emagrecer. O Campos muscara-se para a roça. O José Roberto vivia por aí na pândega. Só quem aparecia com a mesma regularidade era dona Amância Sousellas, para dizer mal da vida alheia, nunca deixando de bradar que os tempos estavam outros e que hoje os cabras queriam meter o nariz em tudo. Também se lhe davam confiança, disse ela uma vez, envesgando uma olhadela indireta para Ana Rosa. A filha de Manuel cruzou instintivamente os braços sobre o ventre. Fim do capítulo 15. Gravado por Adriana Sacioto.